viu, Rafa, que podia ser, eu não sei por que do Meeting que acontece isso. Eu só achava que no YouTube, qualquer um dos dois, que, aliás, eu achei até que você ia fazer pelo stream mesmo, mas não tem problema. Pessoal, boa tarde, tá saindo o som? Eu acho que não, Rafa, porque eu tô pelo computador da minha mãe com o YouTube aberto e eu não tô ouvindo. Não? Plano B, mais rápido, então. Voltou, Rafa? Gente, desculpa, isso acontece com todo mundo, nós estamos aprendendo, é a primeira vez que a gente está usando esse sistema com a formação de lençóis, porque no Meeting só cabe 150 pessoas, e eu sei que nesta noite, tarde, quase noite, podemos ter mais de 150. Rapidamente, o que eu queria dizer para vocês? Primeiro, parabéns ao prefeito, secretário da Educação do município e a todos vocês, professores, gestores, profissionais da educação infantil, que estão nesta noite querendo aprender um pouco mais sobre como criar culturas, políticas e práticas inclusivas nas escolas. Esta data, ela é da educação infantil. E a Cristiana, né, a doutora Cristiana, já esteve conosco na formação específica dos professores de educação especial. Mas hoje ela vem para falar com todos vocês, da educação especial e da classe comum. E qual que é meu grande pedido para vocês nesta noite? Não existe e não existirá escola inclusiva que olhe para a criança com TEA e pense só que o filho é teu. Teu de quem? Da doutora Cristiana, de todos os professores de educação especial. Não. As crianças com TEA são da escola, da secretaria, da família e da sociedade, mas especificamente da classe comum. Por isso, você, professor de classe comum, que tem na tua sala um aluno com indícios ou com transtorno do espectro autista já confirmado com TEA, a responsabilidade é compartilhada. É compartilhada com a da educação especial, da educação comum, com o suporte da educação especial. Eu desejo uma excelente noite para nós todos de trabalho. Também vou sair daqui e assistir pelo YouTube para acompanhar as perguntas, porque hoje a noite é da professora Cristiana. Muito, muito obrigada. E a secretaria está de parabéns de tocar nesse assunto, enfrentar esse debate num momento tão difícil, que muitos se foram, mas nós precisamos continuar. Por todos aqueles que ficaram, e é homenagem a todos que foram, porque a educação, ela é, sim, responsável por modificar as realidades. E nós acreditamos que Lençóis Paulista pode ter escolas mais inclusivas. Obrigada, gratidão, perdoe todo o nosso dificuldade técnica, mas isso acontece. É a primeira vez que nós estamos usando esse sistema na formação. Um beijo para vocês. Boa tarde, noite a todos, a prefeitura, a secretaria, os professores, gestores, boa tarde e noite às meninas que já estão comigo, a professora Verinha pelo convite. É um grande prazer estar aqui, gente, falando de algo que eu amo, né, apesar de, como a Verinha já falou, a gente está numa época difícil, mas a gente tem que continuar, e aí há uma série de pessoas que estão com a gente, e para que a gente construa de fato uma educação inclusiva, a gente precisa estar junto nesses momentos de conversa. Eu vou abrir em alguns momentos ao longo da apresentação, momentos para perguntas, as meninas vão me passar via áudio. Eu encorajo vocês a perguntarem, não tem pergunta boba, são sempre perguntas importantes, afinal de contas, ninguém nasce sabendo, né? Nós estamos aqui juntos para construir, né? Algumas coisas nós já temos bastante experiência, outras coisas vocês vão ver que são caso a caso, né? E a gente tem que sentar e conversar sobre, para a gente poder, de fato, ter uma educação inclusiva e para a diversidade.
Muito obrigada a todos. E aí a gente vai começar falando sobre o transtorno do espectro autista, identificando indícios e construindo estratégias. Eu dividi essa palestra em 3 módulos. O primeiro são sinais de risco e alerta para o transtorno do espectro autista. E aí, pensando que a educação infantil, vocês geralmente são os primeiros, né, que podem identificar alguns sinais de alerta. Então, vocês, gente, o trabalho de vocês é fundamental, porque nós temos muitas famílias que às vezes não se dão conta de que a criança tem alguns tipos de comportamento diferente das crianças típicas. E aí, quando elas vão para a escola, às vezes essas diferenças se tornam mais evidentes, né? Então, é na educação infantil que os professores podem, né, identificar esses sinais de alerta. Mesmo o médico, o pediatra que vê mensalmente a criança, às vezes ele vê a criança, gente, por um tempo que a gente não sabe se é representativo daquela criança. Às vezes uma criança chora a consulta inteira, ou está super esperta e tem um padrão de comportamento diferente do que ela tem na maior parte do tempo. E vocês, ao contrário de outros profissionais, vocês podem ver essas crianças diariamente e ter mais informações sobre quem são essas crianças. Então, por isso que eu começo falando sobre sinais de alerta para o transtorno. Outra, a gente vai falar de alguns conceitos básicos da análise do comportamento, que é uma área, né, bastante consolidada em termos de práticas baseadas em evidências para pessoas com autismo. E o último módulo, nós vamos falar sobre identificar práticas baseadas em evidências, né? O que é uma prática baseada em evidência? A gente está numa época, gente, que tem muita informação, né, na internet. Como saber se uma informação, ela de fato é uma informação científica ou não? Então, eu vou dar alguns indicativos para vocês que ajudam a buscar informações na área que sejam bem consolidadas, porque isso, né, não tem sido fácil. Bom, pessoal, sobre a caracterização do TEA. Eu vou começar falando alguns nomes para vocês, e aí vocês vejam, né, até que ponto esses nomes são comuns, tá? Transtorno autista é a mesma coisa que TEA? Asperger é a mesma coisa que TEA? Todo TEA é superdotado, tem altas habilidades? Ou todo TEA tem deficiência intelectual? Eu estou fazendo essas perguntas porque é muito comum as pessoas falarem assim, por exemplo, as pessoas com transtorno do espectro autista, eles têm algum talento, eles sempre têm talentos, ou eles são muito sensíveis ao outro, enfim, vocês vão ver que a gente está falando de algo bastante amplo, e aí eu vou explicar sobre isso para vocês ao longo dessa palestra. Bom, gente, de onde vêm essas caracterizações, tá? E aí eu vou falar desses 2 sistemas de classificação só para vocês entenderem por que às vezes tem tantos nomes e esses nomes às vezes são tão confusos, tá? Nós temos em vigor hoje o CID-10, que é a Classificação Internacional de Doenças, e ele é 10 porque ele indica a 10ª versão. Então já foram feitas outras 10 atualizações e revisões anteriores. O DSM-5 é um manual diagnóstico estatístico, né, de transtornos mentais, e aí o número 5 é a 5ª edição. Então, já foram feitas outras 4 edições anteriores e a gente está na 5ª. Por que eu estou falando isso? Hoje está em vigor o DSM-5, tá? Até 2013, a gente tinha o DSM-4, e o CID-10, que ainda está em vigor até esse ano, mas o ano que vem já vai mudar. Por isso que eu já estou preparando vocês, porque vai vir um monte de nomenclatura nova e talvez isso possa gerar alguma confusão, tá? Bom, gente, no DSM-4 e no CID-10, vocês podem ver nessa apresentação que eram nomes bastante semelhantes. Então, a gente tinha transtorno autista aqui no DSM-4 até 2013, e aí no CID-10, que ainda está em vigor, autismo infantil. Aí tinha o autismo atípico, que aqui não tem, mas tinha transtorno de Rett, e aqui síndrome de Rett,
transtorno desintegrativo da infância no DSM-4, também tinha transtorno desintegrativo da infância no CID-10, ainda tem, né? Transtorno de Asperger, síndrome de Asperger, transtorno invasivo do desenvolvimento sem outra especificação e transtornos globais não especificados do desenvolvimento e outros transtornos globais do desenvolvimento. Então, vocês percebem que tem aí algumas características semelhantes entre o DSM-4 e o CID-10. Mudava, às vezes, de síndrome para transtorno, mas tinha uma similaridade. A partir de 2013, com a nova classificação do DSM-5, tudo isso aqui foi reformulado. E antes nós tínhamos transtornos globais do desenvolvimento, agora a gente tem uma categoria só de transtorno do espectro autista. E toda essa classificação, houve uma série de reformulações nela, e agora nós temos transtorno do espectro autista em grau leve, moderado e severo. Então, veja bem, gente, essa parte amarelinha aqui, ó, entrou em desuso. E agora a gente tem transtorno do espectro autista nesses 3 graus. Então, o termo transtorno autista, de acordo com o DSM, também caiu em desuso. E aí, gente, o que seria grau leve, moderado e severo? A gravidade, o grau de autismo, ele é caracterizado pela necessidade de apoio nas diferentes áreas da vida da pessoa. Então, alguém de grau severo, ele precisa de um apoio permanente na maioria das atividades. O grau moderado, ele precisa de apoio em várias, né, atividades da vida da pessoa. E o grau leve, ele precisa de algum apoio ou suporte específico em alguns contextos da vida da pessoa. Então, foi dividido em grau leve, moderado e severo, e agora o nome é transtorno do espectro autista, a partir de 2013. Até esse ano, nós estamos no último ano do CID-10. A partir do ano que vem, entra o CID-11. E aí, gente, de novo, toda essa classificação também vai mudar, mas vai ser diferente do DSM. Então, por isso que eu já estou preparando vocês para isso. Eu sei que esse tipo de classificação, em geral, às vezes não é algo que é específico dos professores, mas se vier essas pessoas com essas novas classificações, é importante que vocês saibam o que aconteceu para trazer um pouquinho mais de esclarecimento em relação a isso. Então, a partir de 2022, entra em vigor o CID-11. E então vai ter o transtorno do espectro autista com uma série de combinações entre ter deficiência intelectual ou não e ter linguagem funcional com prejuízo ou ausência de linguagem, tá? Vou voltar aqui para vocês verem. Então, ó, TEA sem DI, né, sem deficiência intelectual e com leve ou nenhum prejuízo de linguagem funcional, TEA com DI e com leve ou nenhum prejuízo de linguagem funcional, e aí vai. É basicamente uma série de classificações, né, de subclassificações entre ter ou não deficiência intelectual e qual é o nível de linguagem funcional. Então, nós vamos ter, a partir do ano que vem, esses dois diferentes tipos de classificação. Aí alguém pode me perguntar, mas e o Asperger, né? Até esse ano, gente, ele ainda está em vigor no CID-10, tá? Depois deixa de ser utilizado esse termo. Só para vocês saberem, muitas vezes as pessoas acham que o Asperger é um autista leve, mas nem sempre é assim. O que caracteriza, o que diferencia o Asperger de outras pessoas, né, de outros transtornos globais do desenvolvimento, é o prejuízo de linguagem. Então, são pessoas que não tiveram atraso de linguagem bem estabelecido. Por isso que muitas pessoas falam que é um autista leve, porque são pessoas que conseguem falar. Mas a gente vai ver que, dependendo da situação, às vezes os Aspergers também, as pessoas com Asperger também precisam de bastante suporte. Então, só para a gente não confundir, simplesmente achando que Asperger é um TEA leve. Não necessariamente. Mas esses termos vão entrar em desuso, tá? E, gente, o que caracteriza o transtorno do espectro autista mesmo? Hoje, DSM-5, nós temos déficits sociais e de comunicação e comportamentos repetitivos e estereotipados. Esses são os dois eixos
de sintomas do autismo. É chamado de espectro, gente, porque vai desde pessoas com um grau leve e, portanto, eles precisam de um suporte em algumas partes da vida, mas continuam, né, conseguem trabalhar, conseguem se relacionar com outras pessoas, e nós temos pessoas com autismo com prejuízos extremamente evidentes, né? Então, por isso que a gente fala de um transtorno do espectro. As pessoas que satisfazem critério para esse transtorno, eles vão ter déficits sociais e comunicação, e comportamentos repetitivos e estereotipados, mas a expressividade desses sintomas, ele vai variar de pessoas muito funcionais, de pessoas que às vezes você nem imagina, né, em termos de características comportamentais, e pessoas que têm comportamentos mais autísticos mais evidentes. Aí, gente, quais são as questões importantes, tá? Pensando no eixo de déficits sociais e de comunicação. Às vezes a criança pode ter uma fala com dificuldade ou ausência da fala, e algumas crianças, gente, elas têm às vezes dificuldade de produzir a fala. Isso pode ser autismo, mas não necessariamente. Quando a gente fala de dificuldades de fala no autismo, a gente também está falando da dificuldade de entender o que o outro fala com a gente, de saber se comunicar de alguma forma. Então, se você entrega para uma criança muito pequenininha um brinquedo que não funciona, que parou de funcionar, ou que ela não consegue abrir para pegar algo dentro, ela já entrega, né? Crianças muito pequenas já conseguem entregar para a tia, para um adulto, para que esse adulto as ajude, né? E às vezes ela nem fala, mas ela já consegue fazer isso. Ou ela consegue apontar para coisas do ambiente para compartilhar a atenção e falar alguma coisa, Então, ainda que ela não consiga produzir a fala, ela consegue se comunicar de alguma forma, com gestos ou coisas assim. Muitas vezes, crianças com autismo têm ausência desses repertórios também. Então, tanto de compreensão de linguagem, quanto o uso de outros repertórios de comunicação que não necessariamente a fala. E aí isso, gente, gera uma série de dificuldades também. Às vezes elas também podem ter dificuldade de se relacionar com os pares da mesma idade. Hoje, às vezes, fica um pouco mais difícil de identificar, porque a gente tem muitas crianças que às vezes são filhos únicos ou que ficam com adultos, e aí, inicialmente, elas podem ter dificuldade mesmo de se relacionar com os pares por conta de não ter um repertório mesmo, não ter uma história de interação com crianças da mesma idade. Mas, em geral, ao longo do tempo, essas crianças vão aprendendo a socializar, né? Crianças típicas que às vezes podem ter uma história mais limitada de relação com outras crianças. Enquanto que, se vocês veem que o tempo vai passando e essa criança parece não se interessar por outras crianças da mesma idade, esse é um sinal de alerta importante. E como é que você disse não se interessar? Vejam nessa foto, gente, tem crianças aqui. Tem crianças aqui engatinhando, tem outra criança brincando, e a criança autista está olhando para outro lugar. Então, esses são sinais importantes. Às vezes a criança não interage, mas ela está olhando para os amiguinhos brincando, ela aponta para os amiguinhos brincando. Essas são coisas importantes, e às vezes crianças com autismo não têm esse repertório. Uma outra questão são questões de linguagem, que às vezes ela parece estereotipada, gente. Ela parece ser uma linguagem, vamos dizer assim, esquisita, porque às vezes ela parece ser uma fala muito próxima de uma fala de desenho. Eu falo de uma situação bem representativa de uma criança que eu atendo, que ela mora no interior de Minas, e todo mundo de lá tem um sotaque característico, por sinal um sotaque que eu adoro, eu acho muito bonitinho. E essa criança tem um sotaque de carioca, né? E aí por quê, gente? Porque a atenção dela, isso é uma hipótese, né? Mas muito provavelmente a atenção dela a desenhos é maior que a atenção dela às pessoas falando com ela ao vivo. É comum as crianças desenvolverem falas de desenho também. Então aquela fala com uma entonação de dublagem, sabe?
oh não, está quebrado, o que faremos agora? Né? Aquela coisa que a gente não fala assim na vida, né? Então, às vezes é uma linguagem que é estereotipada, ou às vezes é uma ecolalia, que seria uma reprodução de fala, aparentemente sem uma função comunicativa, tá? Então, às vezes eu falo para a criança, qual o seu nome? E aí a criança fala, qual o seu nome? Quer dizer, ela repete a frase ao invés de responder de modo adequado. Então, isso é um exemplo de ecolalia. Crianças típicas, gente, podem ter ecolalia também, mas ao longo do tempo, elas vão... elas podem ter um comportamento ecoico, né? Ou seja, elas repetem coisas. Todo mundo já ouviu falar que criança pequena às vezes é um papagaiozinho, fala exatamente como os pais falam. E tudo bem, mas a gente consegue ver a diferença. Uma é com intenção comunicativa, você percebe que ela atenta para o outro e tenta se comportar da forma que o pai, que a mãe se comporta. Outra coisa, ela falar falas fora de contexto, que parecem muito de um desenho. Vamos para a fábrica de legumes. Não tem fábrica de legumes, não tem nada. Numa entonação diferente. A entonação, gente, às vezes ela pode ser monótona, tá? É uma fala que às vezes a gente não consegue entender o que a pessoa fala. Às vezes as palavras, né, são diferentes. Fala. E uma outra característica é uma fala, às vezes, sem emoção adequada. Então, eu coloquei aqui esse personagemzinho, que é da minha época, né? Então, ele falava com aquela vozinha assim, estou tão feliz. Veja bem, essa entonação não combina com o estar feliz. Então, às vezes, a criança tem uma fala que não apresenta a emoção adequada. Eu tenho criança que às vezes está lendo um livro e ela de repente começa a fazer uma voz de choro que não combina com a situação, ela não está com desconforto nenhum, mas faz uma voz de choro, ou começa a rir numa situação completamente fora de contexto. Então, essa falta de... parece que não combina, né? A emoção que a pessoa está falando com o contexto que as coisas estão acontecendo. Então, esses são sinais de alerta importantes. Aí, gente, então, só para a gente fechar a parte de déficits sociais e de comunicação, nós estamos falando de algo bastante amplo, que vai desde crianças que vão ter ausência de repertório verbal vocal e mesmo gestos comunicativos, e também compreensão, até, né, e ouvinte, né, ouvir com compreensão, e até pessoas que conseguem falar muito bem, obrigada, mas mesmo assim elas vão ter algumas dificuldades mais sutis da comunicação e de repertórios sociais. Nesse caso, a gente vai estar falando de pessoas que às vezes não têm uma compreensão adequada de metáforas, de figuras de linguagem de uma forma geral, tá? E a gente, às vezes, não percebe o quanto a gente usa figuras de linguagem, a não ser que a gente conviva com um autista. Um dia, eu estava fazendo um treino com uma adolescente de atravessar a rua e eu mostrava o sinal, né, o semáforo, e nesse dia o sol estava muito forte. E aí, era difícil para ela ver. Então, eu falei assim, vou te dar uma colher de chá. O sinal está vermelho. Na hora que eu falei, vou te dar uma colher de chá, e a gente estava saindo para ir a um café e ela ia pedir um chocolate, ela se desesperou. Eu não quero chá. Tia, eu não quero chá. Eu falei, não. E aí, assim, né? Até a gente se fazer entender, a coisa já ficou um pouco mais difícil. Então, às vezes, são pessoas que mesmo com um repertório cognitivo, com uma eficiência intelectual normal ou até acima da média, eles podem ter dificuldades de compreensão. Então, assim, às vezes vai ter usar uma linguagem mais literal, e aí é importante também, como professores, a gente pensar como conversar com essas crianças, né? Usar menos metáfora, falar frases curtas, simples, tentar né, ver se a criança está olhando para o seu rosto, e vocês vão ver que um sinal de alerta importante é a ausência de contato visual e de olhar para o rosto. Então, é importante a gente criar situações de interação mais claras, tá? Para essas crianças. E
Do outro lado, nós temos comportamentos repetitivos e estereotipados. E eles variam muito, viu, gente? Também esse eixo é muito variado de uma pessoa com autismo para outra. No caso de pessoas com autismo, às vezes, a forma de interação com os objetos é diferente. Às vezes é repetitiva, é estereotipada. Por exemplo, gente, eu não sei, mas alguém parece que está com o áudio aberto e está dando interferência. Eu sugiro que quem estiver no Meet coloque no mudo. Bom, gente, voltando à situação. Então, às vezes a criança vai pegar um brinquedo aqui, e ao invés de brincar ou de, né, isso aqui é um sorvete, olhar para o sorvete, fingir que está lambendo, ela vai virar e vai ficar assim, ó. Vamos pensar numa criança de 3 anos. Girando o brinquedo. Então, às vezes, ela vai ter uma forma diferente de interagir com os objetos. Vai ter alguns que vão cheirar qualquer objeto, tudo coloca no nariz, ou bater as coisas em determinadas superfícies. Então, são formas diferentes de interação com os objetos, tá? Há também crianças que têm dificuldades em lidar com alterações de rotina. E essas alterações também podem variar. Desde crianças que não gostam de mudar um caminho para fazer uma determinada viagem ou ir para um determinado lugar, até crianças, gente, que tem que sentar sempre no mesmo lugar, tem que usar sempre o mesmo prato, tem que fazer tudo igual. E se qualquer coisa foge da rotina que ela está acostumada, ela entra numa crise bastante grande, ela se desregula emocionalmente. Então, esses podem ser sinais de autismo. Tem alguns comportamentos repetitivos que são bastante típicos dentro do transtorno do espectro autista, ou seja, típico dentro do desenvolvimento atípico, né? Andar na ponta dos pés é bastante comum. O balançar as mãos, né, o chamado flapping, também é bastante comum. E o balançar o corpo, o balançar as mãos aqui na linha média. Então, uma série de comportamentos que ocorrem. Às vezes, balançar assim, depende de cada criança. Há também comportamentos, dentre esses bastante típicos, né, de crianças autistas, é o girar objetos. E não tem nenhum problema girar coisas. Tem brinquedos que giram. O problema é quando a criança deixa de brincar de modo adequado para brincar de forma repetitiva, girando todo e qualquer objeto que chega às mãos dela. E o girar é um comportamento bastante comum, né? Então, girar a rodinha do carro, ao invés de brincar, vrum, ela só vai girar a rodinha do carro, vai ficar muito tempo. Pela interferência, vou parar um pouquinho. Pronto. Aqui também tem a máquina de lavar que gira, então a criança vai ficar um tempão na máquina de lavar. Eu tenho uma criança que durante a escola, durante as aulas, é extremamente difícil porque se o ventilador estiver ligado, ela não olha para a professora, ela vai olhar para o ventilador, ela pede para ir ao banheiro várias vezes só para dar descarga e a água gira, e aí ela já faz o flap. Então, atentar para objetos que giram não é um problema. O problema é a atenção a essas coisas tomar um tempo muito importante da vida da criança, de modo que ela deixe de aprender outras coisas mais adequadas. Tá? A gente não quer, gente, mudar as pessoas com autismo falando assim, atípico, tá diferente, você tem que ser normal, né? O que é normal? A gente não precisa mudar comportamentos das pessoas, a não ser que estes comportamentos impliquem problemas para ela. Eu tenho crianças com autismo também que fazem assim, ó, balançam a mãozinha. Aí a gente vai perguntar para a família, em que situação ele balança a mãozinha? Às vezes a família fala assim, quando ele tá feliz, quando ele ganha um presente. Mas é feio, né? As pessoas já vêm me perguntar o que é. Eu entendo a família que se preocupa com isso, porque tem pessoas que não são muito empáticas e vão perguntar coisas que às vezes são extremamente desagradáveis e constrangedoras para essa família. Porém, eu, como terapeuta, se a criança
né, tem esse comportamento apenas numa situação de felicidade, esse é um comportamento, gente, que não precisa ser mudado. Eu posso até dar outras formas dela demonstrar felicidade. Posso ensinar a fazer um toca aqui, eu posso ensinar a fazer um yes, ou a bater palma. Ok, eu posso dar outros modelos, mas se ela se comportar assim em situações que ela está feliz, esse não é um problema, né? Mas outras pessoas olham. Então, este é um problema das pessoas que não sabem aceitar e entender que as pessoas são diferentes umas das outras e que têm diferentes formas de expressar felicidade. Então, é isso que a gente precisa pensar quando a gente fala em pessoas com autismo. O autismo é uma síndrome, um transtorno comportamental, e a gente não precisa mudar tudo. A pessoa autista, ela vai ser autista para sempre. Autismo não tem cura, né? Mas o que a gente precisa é fazer os ajustes que forem necessários para que essa pessoa consiga se relacionar com outras, consiga aprender, né? Enfim, ter um bom desempenho acadêmico. E quando eu falo bom, isso vai variar de uma criança para outra. Enfim, é isso que a gente vai se concentrar. Não se ela tem algum comportamento que é um pouquinho esquisito, né? Há também questões relacionadas ao que a gente chama de hiperfoco. O girar objetos também é um hiperfoco. E é um hiperfoco bastante esquisito, né? Se a gente pensar em outras crianças, as crianças também não ficam olhando um tempão para coisas que giram. Então, quando a gente vê crianças que ficam girando por muito tempo as coisas, às vezes a gente já levanta, né? Fica um pontinho de interrogação assim na nossa cabeça, em relação a sinais de alerta. Porém, há situações de hiperfoco que são mais difíceis de serem identificadas, porque a criança vai gostar de coisas que outras crianças gostam também. Por exemplo, dinossauro. Vocês conhecem alguma criança que gosta de dinossauro? Eu conheço zilhões de crianças típicas que também gostam de dinossauro. Não tem problema nenhum gostar de dinossauro. O problema é tudo ser dinossauro. Não saber brincar com outras coisas, a não ser coisas que tenham dinossauro. E aí, outra situação que fica complicada é que, em geral, a gente tem dois tipos de família. Falando de forma bastante grosseira, bastante simplista, tá? Mas só pra gente pensar nesses dois extremos. Vai ter família que, se vê que a criança gosta de uma determinada coisa, esconde tudo, porque não aguenta mais a criança falar do dinossauro na vida, e aí, às vezes, isso gera um sofrimento para a criança, ou ela pode substituir por um outro interesse. Ou tem família que, bom, já que ela gosta de dinossauro, então a mochila é de dinossauro, o caderno é de dinossauro, todos os lápis são de dinossauro, ela só tem dinossauro em casa, os desenhos são todos de dinossauro, e a família organiza para que o mundo da criança continue sendo só dinossauro. E ambos extremos são difíceis, então a gente tem que pensar em um equilíbrio para isso. Ela pode gostar de dinossauros, mas ela precisa também aprender a realizar atividades quando não tem dinossauro disponível também. Uma outra característica bastante comum é a atenção a letras e números. Aí vocês vão falar, gente, mas não tem problema nenhum criança gostar de letra e número. Não tem. Crianças, aliás, é até bom, tem crianças que, né, leem, aprendem a ler e escrever muito cedo, de forma espontânea, não porque alguém ficou enchendo o saco, mas porque teve um interesse diferenciado por letras e números. Isso não é um problema. Joia? Joia. O problema é que algumas crianças com autismo, ao invés dela interagir com as pessoas, ela falar mamãe, papai, ela pedir o brinquedo que ela gosta, ela sabe só falar letras e números. Inglês, português, russo, espanhol, e aí vai, né? Aí ela pega as letrinhas e alinha em ordem as letrinhas e não brinca de outra forma. Isso sim é um problema, né? Agora, ela simplesmente gostar mais de letras e números e ter algumas situações de brincar de letrinhas, isso não é problema nenhum. E eu coloquei aqui essa imagem de um aspirador de pó, porque sim, minha gente, eu já vi criança que tinha interesse específico por aspirador de pó. Aí fica um pouco mais difícil, né? Então pensa numa criança de 4 anos que sabe tudo de aspirador de pó. Quem vai querer conversar com ela? Né? Um número bastante limitado de pessoas. Então, às vezes, as crianças podem ter
hiperfocos muito variados. Alguns a gente consegue adequar e outras crianças podem ter o mesmo interesse, outros vai ser um pouquinho mais difícil. E aí a gente vai ter que falar, ok, você pode gostar e saber todos os modelos de aspirador de pó, mas a gente também precisa conversar de outras coisas. Então a gente precisa desenvolver outros interesses nessa criança. Gente, falamos aqui dessas duas características, dois conjuntos de sintomas: déficits sociais de comunicação, comportamentos repetitivos e estereotipados, ok? Dois conjuntos de sintomas que caracterizam o transtorno do espectro autista. E nós falamos transtorno do espectro autista exatamente porque estamos falando de uma quantidade muito variada de pessoas e com nível de necessidade de suporte para realizar as coisas na vida bastante diferente, que vai do grau leve ao grau severo. Joia? Então, fechamos até aqui e vamos falar algumas coisas importantes sobre esse transtorno. Existe uma medicação para tratar autismo? Resposta: não, minha gente. Não, 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 tá? Vão ter algumas medicações que às vezes podem melhorar alguns comportamentos ou humor, porque às vezes a criança é muito mais irritada. Então, há medicações que se usa para pessoas com autismo, mas ela não trata o autismo em si. Tá? Autismo é um transtorno comportamental, tá? É possível ter TEA, né? Ter transtorno do espectro autista e ter outros transtornos a partir do DSM-5, sim. Então, uma criança pode ter, por exemplo, TEA, que é transtorno do espectro autista, e TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, tá? Hoje, com esses novos critérios diagnósticos, é possível. Há exames neurológicos ou biomarcadores para identificar a TEA? Não, é comportamental. Então, gente, professores, né, da educação infantil, vocês são fundamentais, porque vocês têm um repertório grande de convivência com várias crianças, tá? E vocês têm uma possibilidade maior de ajudar muitas famílias a identificar sinais, né, de autismo. E aí, gente, só falar uma coisa importante. Mas aí, provavelmente, vocês podem se perguntar, mas Cris, como é que eu vou falar isso para um pai? Será que eu devo falar para o pai? Porque, às vezes, né, o pai pode ficar bravo. O que vocês acham? Tá? Eu já vou falar, sim, a gente deve falar. Claro que a gente tem que tomar cuidado com a forma que a gente fala, tá? É muito diferente de eu falar assim, ó, seu filho não acompanha os outros, acho que ele tem alguma coisa, acho que você tem que levar no médico, tá? Outra coisa é mostrar que, olha, eu percebo que ele tem algumas características, né? Por exemplo, ele não presta atenção, ele não fica muito com as outras crianças, ele às vezes tem uma atenção em algumas coisas e ao invés de prestar atenção nas coisas mais importantes das relações sociais, ele fica muito sozinho. Valeria a pena procurar um profissional, né? Um profissional da área de saúde, que aí pode ser um médico, ou profissionais, por exemplo, fono, psicólogo, que tem experiência em desenvolvimento infantil e diagnóstico de transtornos de desenvolvimento infantil. Então, a gente pode tentar ser um pouco mais empático com a família, sem colocar o negócio, às vezes, de forma muito enfática. Ó, eu acho que é autista, viu? Talvez não falar nomes agora, mas, por outro lado, às vezes a gente pode ser o mais fofo e carinhoso possível e mesmo assim a família sair muito irritada com a conversa. Porém, o que eu falo para vocês? Às vezes a pessoa fica com raiva do termômetro que aponta a febre. Às vezes vocês são simplesmente a pessoa que está mostrando algo que já é evidente. Mas faz parte do nosso trabalho, né, como professor, uma parceria, uma conversa com os pais sobre a evolução da criança e, se for o caso, sugerir outros profissionais para acompanhar. Nem sempre, não são todos os pais que vão receber esse tipo de notícia de forma fácil,
tá? Mas às vezes é fase, tá? A gente sabe que em situações difíceis, às vezes a pessoa nega inicialmente, quando vem alguma coisa desagradável, mas aí são questões da própria família, a gente fez a nossa parte, né? Então essa é uma questão bastante importante. Outra coisa, gente, às vezes a criança tem características de autismo e não é autismo, então por isso que é importante a gente encaminhar para um profissional. Aí, gente, em relação à prevalência, nós infelizmente não temos dados epidemiológicos no Brasil, mas, por exemplo, um estudo que foi feito com dados americanos até 2016, com crianças e adolescentes até 17 anos, a prevalência foi de 1 para 40. Gente, é muito alto, hein? Todo mundo, a grande maioria, vai ter aí, ao longo da vida, crianças autistas, vai estar trabalhando com crianças autistas, porque a incidência atual é bastante alta. No Brasil, a gente não tem esses dados, mas não tem por que imaginar que é muito diferente dos dados americanos. Prognóstico, ele é heterogêneo, então dizer que é autista não quer dizer muito. Vai falar, não vai falar, vai se formar, vai fazer faculdade. Simplesmente ser autista não define nada disso, tá? E nem impede que as pessoas se formem, se casem, tenham amigos, nada disso impede. O autismo em si não é impeditivo, mas há sim alguns fatores que são preditivos para um bom prognóstico. São eles habilidades de linguagem, então se você tem habilidades verbais de compreensão e fala, você amplia bastante as suas relações sociais. Então esse é um indicativo de um bom prognóstico. E funcionamento adaptativo, e na parte de funcionamento adaptativo, a gente também inclui eficiência intelectual. Sobre deficiência intelectual, depende de um estudo para o outro, então eu estou colocando aqui deficiência intelectual, mas não é só deficiência intelectual, são incidência de crianças com eficiência intelectual abaixo ou limítrofe. Então aí vão ter estudos que variam de 40% a 70% de crianças com autismo. Então uma boa parte das pessoas com autismo podem ter também deficiência intelectual, tá? Então, gente, quando a gente encontra uma criança autista, a gente não tem que... ela tem sempre um talento. A gente tem que procurar qual é o talento dela. A gente tem que procurar as coisas que ela gosta e que ela não gosta. As habilidades, os pontos fortes e os pontos que para ela são mais desafiadores. Mas não necessariamente ela vai ter um talento específico. Ela não necessariamente vai ter altas habilidades. Altas habilidades, a incidência para pessoas com autismo, em geral, não é muito diferente da incidência em pessoas típicas, aí em torno de 10%. E aí, enfim, né, outras pessoas que trabalham com altas habilidades vão poder falar isso com muito mais propriedade que eu. Às vezes, pessoas com autismo também podem ter alguma habilidade extra, mas dependendo da habilidade, ela não é funcional. Então, dependendo da situação, não vale a pena a gente ficar incentivando determinadas habilidades se elas não ajudam muita coisa na vida da pessoa. Como assim, Cris? Vou explicar. Eu conheci uma criança que ela tinha uma habilidade de calendário mesmo. Então, se eu falar para ela quando foi 23 de outubro de 1825, ela vai falar quarta-feira. Uau, gente, isso é incrível. É incrível. É absurdo imaginar que alguém consegue saber qual foi o dia da semana de uma data há 300 anos atrás, 200 anos atrás. É incrível. Tá? Mas qual é a função disso na vida dessa pessoa? Nenhuma. E aí, no caso dessa pessoa especificamente, o que aconteceu? A forma de interagir com as pessoas era isso. Ele já chegava e falava, quando você nasceu? Aí a pessoa falava, sei lá, 27 de dezembro, que é a minha data de nascimento. E aí eu colocava a minha data de nascimento, 1983. Aí a pessoa, o menino falava o dia da semana, tá? Então, essa era a forma dele se relacionar. Não é uma forma funcional,
né? Então, ao mesmo tempo que é uma habilidade incrível, a gente precisa pensar em outras coisas, né, para que a pessoa se relacione de forma adequada com o outro. Senão fica muito específico a esse talento, né, enfim, ou igual o Rayman, né, que contava de súbito números imensos. A gente tem essa capacidade de contar por subtização quantidades pequenas, e ele tinha, né, no filme, habilidade muito maior que isso. Mas, né, isso não ajuda muito em termos de traquejo social. Gente, eu vou deixar aqui para vocês. Eu tenho um canal no YouTube que eu posto de vez em quando, eu preciso atualizar, mas tem algumas coisas relacionadas ao autismo, uma série de referências que eu acredito que podem ajudar vocês, né, para vocês também procurarem, falarem para outras pessoas. Então, é um material extra para vocês que eu vou passar. O protocolo do Estado de São Paulo para tratamento e encaminhamento de pacientes com transtorno do espectro autista, ele é disponível online, vocês colocam esse nome na internet, vocês já vão ter acesso. Então, é um material importante de estudo para vocês. Ele foi feito em 2013, por isso baseado no DSM-4, ao invés do DSM-5, mas mesmo ele não atualizado, ele tem informações bastante importantes. Tá? Então, eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada nesse material. Em termos de etiologia, né, do autismo, se é genético, se é ambiente, o que é, tá? Para isso, gente, eu gosto de usar esse artigo que foi recentemente publicado, ele é de 2019, e o que fala esse artigo? Gente, eles mapearam pessoas que nasceram em 5 países diferentes, tá? Durante 16 anos, tá? E acompanharam durante 16 anos. A gente tem uma amostra neste estudo de mais de 2 milhões de pessoas, tá? Nascidas entre 1998 até 2011. E aí, gente, dessa amostra em 5 diferentes países, em 3 diferentes continentes, o autismo era predominantemente herdado, 80% de origem genética. Então, acho que esse é um estudo muito forte, mostrando, né, que o autismo é de incidência genética. Não é a mãe geladeira, não é, né, não vamos culpabilizar as famílias. É claro que o ambiente sempre influencia a nossa vida, tá? Mas não é ele que vai causar o autismo, na maioria das vezes. Quando a gente fala de outros sinais, né, relacionados a outras causas do autismo, a gente vai falar de uso de determinadas medicações ao longo da gestação, como ácido valproico, por exemplo. Então, é esse tipo de condição ambiental que também pode ocasionar autismo e também pode estar correlacionado a uma série de outros problemas de desenvolvimento, né, não só autismo. Então, origem do autismo, genética. Fizemos essa caracterização do autismo, vou falar brevemente dos sinais de alerta, para a gente continuar falando de outras coisas importantes também. Um dos primeiros, gente, é a questão do contato visual e atenção compartilhada. Vou mostrar um estudo muito legal, antigão, gente, de 1975. O que eles fizeram? Eles pegaram recém-nascidos e avaliaram quanto tempo eles ficavam olhando para esses estímulos aqui, ó. Então, o primeiro vocês veem que tem uma carinha aqui, o outro é uma coisa misturada, o outro de baixo é uma coisa mais bagunçada ainda e o outro não tem nada. E as crianças recém-nascidas, gente, tchutchuca, elas olhavam muito mais para o que parecia uma carinha do que o que não parece uma carinha. Então, parece que é uma habilidade nossa inata, né? Porque a criança já nasce tendo uma atenção diferenciada a padrões que se parecem faces. Essa aqui é a foto minha, na época que eu estava bem mais magra, antes da pandemia, com um priminho meu, minha família é imensa, gente, imensa, imensa. Então, vai ter primo, sobrinho, ou bebê todo ano. E neste ano eu peguei essa criança e aí eu tava fazendo gente, brincando igual qualquer pessoa brinca com o bebê, que é fazendo aquelas caras, vovô, meu amor, a gente muda a voz, a gente, né, faz aquela coisa meio caricata.
E aí, minha mãe estava batendo foto. E vocês podem observar que aqui que eu tô fazendo um bico, nessa foto, ele também tá fazendo um biquinho. Eu tô com aqui nessa terceira foto, eu tô rindo mais, ele também tá rindo. Aqui eu tô com a boca mais aberta, ele também. Quem tem experiência com criança muito pequena, vai ver que criança muito pequena, você tá conversando com ela e ela vai mexendo, né, e tentando te imitar. Esse era um menino que na época tinha um mês de idade. E ele já tinha essa habilidade de, pelo menos, tentar reproduzir padrões faciais. Crianças com autismo, às vezes, não têm esse padrão. E aí, gente, isso dificulta muito a vida deles. Tem alguns estudos de escaneamento de faces que mostram que, às vezes, ele até olha para o seu rosto, mas ele vai olhar assim para a testa, para o lobo da orelha, para o queixo, para um ponto que não traz referências, né? E isso é muito, muito, muito complicado, tá? Por quê? Porque quando a gente aprende coisas sobre o mundo, em geral a gente aprende com base nas pistas que o outro dá do ambiente, tá? Então, se eu falo para a criança sorvete, eu nunca vou falar sorvete sem olhar para o sorvete, olhar para ela olha para o sorvete, olha para mim, né? Geralmente, quando a gente fala com crianças pequenas, a gente vai olhar para as coisas que a gente está falando. Com o tempo, como ela tem contato visual, ela vai aprender algo um pouco mais sofisticado, que é a habilidade de olhar para onde as outras pessoas estão olhando. Então, o que a gente chama de resposta de atenção compartilhada. Atenção compartilhada é realmente duas pessoas compartilharem a atenção, ou seja, olharem, né, para o mesmo objeto. Isso é atenção compartilhada. Crianças com autismo têm muito prejuízo de atenção compartilhada. Tanto de resposta de atenção compartilhada, que é isso que eu faço, ó, sorvete! Então, eu olhei, e aí a criança olha para o que eu estou olhando, e também a iniciação da atenção compartilhada, que é quando ela olha, aponta o que ela quer, ou mostra o avião, ou mostra, enfim, qualquer coisa que ela achar legal na vida. E a ideia, né, o que a gente tem as crianças, nós mesmos, às vezes falamos ou conversamos simplesmente para compartilhar atenção, porque isso para a gente é importante. Às vezes, crianças com autismo não desenvolvem dessa forma a atenção compartilhada, e isso traz prejuízos, né? Aqui é uma outra imagem, né, falando de atenção compartilhada, e aqui são comportamentos importantes. O apontar é um gesto bastante importante em termos de atenção compartilhada. E aí, gente, se a criança não desenvolve esse compartilhamento dessa forma, ou das formas características que a gente tem, ou às vezes tem crianças com autismo que parece que não se interessam, tá? Tem pessoas tem crianças com autismo que às vezes não parecem estar muito interessadas em mostrar alguma coisa divertida. E tem crianças com autismo que às vezes estão, mas elas aprendem de um jeito esquisito, tá? Ou às vezes elas aprendem a obter atenção, não compartilhando alguma coisa legal, mas batendo a cabeça na parede. Porque toda vez que ela bate a cabeça na parede, vem alguém, abraça ou fala não faz isso, ou toca nela. Então, às vezes, ela pode desenvolver um padrão de se comunicar de forma que, a curto prazo, ela tem atenção, tem alguém que vai pegar, tem alguém que vai bloquear, que vai impedir que ela bata a cabeça, mas a longo prazo isso é um prejuízo para a vida dela, né? Esse é um estudo mostrando que há prejuízos da atenção compartilhada em pessoas com TEA, e um outro falando da qualidade da atenção conjunta e o desenvolvimento de linguagem. E aí, gente, eu tô falando disso, mas eu acho que já é importante, além da gente identificar indícios, eu já ir falando para vocês de estratégias de intervenção, para a gente não ficar só falando de coisas que às vezes ficam, né, não ajudam muito. Se eu pego uma criança assim, na escola, Cris, o que eu faço? Se ela não me olha no olho, o que eu posso fazer? Eu posso pegar a cara dela e virar assim para ela me olhar? Ó,
Isso talvez seja aversivo para ela. Tem crianças que gostam de toque, tem crianças que não gostam. Eu posso tentar criar algum recurso para conversar com ela. Então, se eu vejo que ela não tem contato visual, eu posso me abaixar mais, estar mais perto dela, falar frases curtas, falar quando ela estiver olhando para mim. E se nada disso funcionar, a gente pode pensar em algumas coisas que são um pouco arbitrárias, são um pouco artificiais, mas funcionam, tá? Se eu sei que ela gosta de um determinado item, vou pegar esse outro sorvetinho para ser diferente agora. Eu posso pegar esse item e colocar perto do meu rosto, às vezes eu coloco até assim na testa, enfim, o que funcionar para que ela, para que ela olhe mais para mim. E aí, se ela olhar para mim, eu entrego o item para ela. Sorvete, você me olhou e tal, eu posso brincar, tá? Vocês podem me perguntar, mas Cris, ela não tá olhando para mim, ela tá olhando para ganhar o sorvete? Sim, está. Mas eu preciso, pelo menos, aumentar a chance dela olhar para cá. Porque ela olhando para mim, o nosso rosto traz uma série de pistas sobre o mundo para ela. Então, se eu percebo que a criança não tem contato visual, crie estratégias para que ela olhe mais para a gente. Fiquem mais na altura da criança, coloque as coisas que vocês acham mais legal, usem um batom vermelho, um óculos diferente, então coisas para ela olhar mais para a sua face, tá? É importante que ela olhe. Inicialmente, talvez ela olhe, não é porque ela, enfim, tem essa atenção ao rosto, é por conta do brinquedo, mas é um início. Depois, com o tempo, eu posso, por exemplo, abaixando aqui o brinquedo para que ela me entregue para ela, para que ela me olhe mais. E aí, com o tempo, eu posso chamar a criança pelo nome e nem usar o brinquedo. E ela já aprendeu a olhar quando é chamada, que é um outro sinal de autismo bastante importante. Às vezes são crianças que parecem surdas, né? Que parece que tem alguma deficiência auditiva, porque você fala, grita o nome delas e ela não olha. Então, eu posso criar algumas estratégias, né? João! Ah, que lindo! E aí, depois de muito tempo, eu posso ir reduzindo aqui, distanciando. João, se ela me olhou, eu entrego. João! E aí eu entrego. Né? Enfim, são estratégias. Se ela gosta de cosquinha, gente, caprichem na cosquinha, no contato se dá, né? Porque agora a gente tem algumas questões por conta da pandemia. Fantoche às vezes ajuda muito, você faz uma vozinha, você olha pro fantoche, então são coisas que podem ajudar. Se ela gosta de bolha de sabão, a gente pode usar e só soprar se ela olhar pra gente. Então, crie estratégias para que ela olhe mais para vocês, tá? Eu ia mostrar um vídeo, mas eu acho que eu vou deixar para vocês verem, ele está disponível no YouTube. Aqui, gente, eu não vou ler tudo isso, porque eu acho que essas são questões que vocês podem ler depois e tá no protocolo do Estado de São Paulo, tá? Que são sinais de alerta. Então, vocês vão ver qual é o desenvolvimento típico e quais são os sinais de alerta. Por exemplo, aos 6 meses, é esperado que uma criança sorri, né, ao brincar com as pessoas, localiza o som, então se ela escuta um barulho, ela vai olhar em direção ao som, olhar, né, acompanhar objetos que passam no campo dela, né, e aos 6 meses, um sinal de alerta são crianças que não têm sorrisos nem expressões alegres. Então, esse é um exemplo, mas vocês vão ver uma série de sinais de alerta ao longo do desenvolvimento da criança. Então, eu sugiro que vocês olhem esse material, que é bastante legal. Não vou ler tudo isso, porque vocês podem ler depois com mais calma, tá? Questão, todas as crianças com alguma característica, elas vão ser diagnosticadas com TEA? Não. Mas a proposta atual é identificar os sinais de alerta para começar a atuar, tá? Por quê? Porque a gente tem toda uma literatura que diz que quanto antes a intervenção, maior a probabilidade de bons resultados. Tá? Então, é muito melhor a gente falar com a mãe, olha, procura um profissional, porque qualquer coisa a gente pode fazer um trabalho, mesmo que seja preventivo, né, para desenvolver determinadas habilidades, do que chegar a 5 anos e falar assim, nossa, o João tinha autismo, nossa, bem que eu desconfiei. E aí a gente perdeu 5 anos de intervenção intensiva, tá? Então, essas são questões fundamentais. Instrumento de avaliação, gente, o MChat
que é um instrumento para pais e cuidadores, ele é um instrumento que está validado para a população brasileira, vocês podem apresentar, está traduzido, né, para a população brasileira, e vocês encontram na internet. São 23 questões que os pais falam se a criança faz ou não, tá, do tipo sim e não, e aí pode dar sinais, né, de autismo ou não. Então, vocês podem se basear nesse instrumento, que é um instrumento legal. Aí tem outros instrumentos que eu não vou me deter aqui, porque aí faz parte de um outro conjunto de pessoas que vão fazer algumas avaliações, mas eu estou apresentando aqui para vocês, só para vocês saberem que existem instrumentos comportamentais e de observação e entrevista para identificar, né, os sinais de autismo. E eu vou passar depois deixar, né, para vocês uma lista de instrumentos de rastreio que podem ser utilizados na escola, porque eu acho que isso faz bastante diferença. A ATA é um deles, eu vou mandar para vocês, tá? Eu acho que aí depois vocês podem consultar aquele que mais se relaciona ao público-alvo de vocês. Então aqui, por exemplo, tem um instrumento que é o ESAT, que é de 8 a 44 meses. Então tem instrumentos que variam de idade, e aí, ao invés de eu ficar falando um por um aqui, porque toda vez que eu começo a falar cada um desses instrumentos, eu sempre vejo pessoas dormindo enquanto eu tô falando. Aqui, à distância, eu não vou ver vocês dormindo, mas eu já vou imaginar que vocês vão dormir se eu ficar falando instrumento por instrumento. Vou mandar uma lista para vocês. Tem um instrumento de vigilância de autismo, tem outro instrumento que foi desenvolvido para pessoas, e aí são instrumentos comportamentais, não é de uso exclusivo do psicólogo, assim, os outros, né, que eu mostrei para vocês. Bom, terminamos aqui uma parte do nosso trabalho, né, que é caracterização do transtorno do espectro autista e sinais de alerta. Temos alguma dúvida, alguma pergunta? Antes que eu passe para os próximos, aí se as meninas puderem falar no áudio, porque por enquanto eu só vejo minha apresentação. Por enquanto, sem perguntas. Tá ok, gente. Bom, só para a gente fechar, transtorno de espectro autista varia, tá? Bastante. Os sinais de alerta podem ser identificados até mesmo antes de 1 ano de idade. Identificados os sinais de alerta, é importante encaminhar para profissionais, porque quanto mais precoce a intervenção, maiores as chances de bons resultados, tá? Essa é uma questão fundamental, e vocês, professores, são fundamentais neste momento, tá? Que às vezes, gente, vocês vão ver que tem famílias que não têm ideia do que uma criança típica, tá? Só percebe que tem alguma coisa diferente quando vai para a escola e vê que ele não fala, que ele tem algumas dificuldades. E vocês têm esse repertório para ajudar essas famílias. Então, vejam, eu vou deixar o material, estudem, porque isso faz diferença na vida de muitas pessoas, tá? E é muito alta a incidência de autismo no mundo. Então, terminamos aqui falando do que é autismo. Agora a gente vai falar do que é ABA, que é a minha área de trabalho, que é uma área que é muito famosa no tratamento do autismo, mas que ela é mal compreendida em outros locais, por outras pessoas que não estudam a área. Eu vou fazer aqui alguns esclarecimentos para vocês, né? Porque, enfim, é bastante comum isso acontecer. Gente, ABA não é um método para tratar autismo. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar do ABA como método para tratar autismo, mas ABA não é um método. ABA é uma grande área do conhecimento, que a gente chama de análise do comportamento. Ficou desconfigurado o meu slide, mas eu vou explicar para vocês. Nós temos uma parte que chama análise experimental do comportamento. Então, tem todo um estudo experimental sobre como a gente aprende, quais são os recursos e princípios para aprender. E aí, a parte experimental vai trabalhar com pombo, cachorro, coelho, gato, criança, adulto. Eu trabalhei com bebê típico no meu doutorado.
nem falei um pouco da minha formação, né? Eu sou psicóloga, analista do comportamento, desde meu primeiro ano de graduação, intervenção precoce já foi minha área, e aí estamos aí há 15, 16 anos mais. Enfim, um tempo grande formada só nessa área. Enfim, gente, então a gente tem uma parte experimental, que vai trabalhar com N outros animais também. A gente tem uma filosofia e tem uma parte aplicada, né? A parte aplicada, que é o famoso ABA, do inglês Applied Behavior Analysis, então a ABA é por causa dessa sigla em inglês. Essa é a parte que vai se debruçar em problemas reais da vida das pessoas. Por que eu estou falando isso, Cris? Por que você está falando isso? Porque tem gente que acha, e eu não sei quantos de vocês já ouviram coisas do tipo, o ABA, aquele negócio que treina cachorro, então você vai ensinar seu filho autista igual um cachorro? Gente, se vocês nunca ouviram isso, vocês me desculpem, talvez isso não seja para algumas pessoas, mas eu tenho certeza que muitas das pessoas que estão me ouvindo aqui já ouviram falar, ou se não já disseram que o ABA é aquele método para ensinar cachorro. E isso, gente, não procede, tá? É uma compreensão inadequada da área. Por quê? Eu vou dar aqui para vocês, gente, uma sugestão de literatura, que é um livro que chama Sobre Behaviorismo, escrito pelo próprio Skinner, que é um grande proponente da filosofia que engloba todo esse trabalho e também foi um grande pesquisador. Desde a época dele, já falavam essas coisas para ele. Então, ele ouviu isso e ele escreveu um livro só rebatendo essas críticas. Tá? Então, esse é o livro que vale a pena vocês lerem se vocês quiserem saber mais sobre a área. A análise experimental, como eu falei, vai trabalhar com N organismos, tá? Esse daqui, gente, esse vídeo, eu tirei uma foto do Laboratório Experimental de Primatas no Pará, que estuda processos de memória em macacos prego, tá? Então, não é que a gente está achando que a criança é um macaco, mas estudando outros organismos, a gente pode tentar compreender alguns princípios gerais de como os organismos aprendem e, principalmente, como ensinar com a ausência de linguagem verbal, tá? Crianças com autismo, às vezes, não falam. E a gente tem o hábito de achar que tudo se ensina explicando. Tá? E você pega aqui, você faz aqui, você e a gente não ensina tudo assim. Então, quando a gente trabalha com organismos que não vão compreender o que a gente está falando, a gente vai ter que criar arranjos ambientais. E aí é isso que a análise experimental também estuda, como arranjar coisas para aprender. Gente, não vou colocar aqui para vocês, mas tem um link que eu também posso deixar para vocês, que são pombos jogando ping-pong, gente. Então, o Skinner, aquele grande proponente, ele criou uma situação de pombos realmente jogando. Então, eles jogam uma bolinha para lá e para cá. E cada vez que um joga e o outro perde, quem jogou ganha o petisco. Tá? Então, é um ping-pong que foi ensinado com ausência de linguagem. Então, foram arranjos ambientais para ensinar determinados repertórios. Isso ajuda, não é que, gente, a pessoa é o rato, a pessoa é o pombo, mas ajuda a gente a pensar em como arranjar um ambiente para ensinar coisas em situações que às vezes a gente fica falando não ajuda. Então, aqui eu vou deixar algumas sugestões de canais. Tem um, inclusive, de ensino de leitura escrita, que é esse daqui do INCT, super legal para crianças não só com autismo, mas são programas muito legais para ensino de leitura. E aí, gente, quando a gente fala de análise aplicada do comportamento, a gente está falando, então, dos problemas reais. Não é só para pessoas com autismo. Vai ter analistas do comportamento nas grandes organizações, no esporte, na economia, na psicoterapia, na escola e também na educação especial. Então, a ABA não é um método para tratar autismo. Uma coisa importante que a gente precisa saber, e aí eu vou falar um pouquinho, é que existe um monte de ABA, né? Às vezes as pessoas falam ABA, às vezes as pessoas falam psicologia comportamental. Tá, elas podem ser usadas como sinônimos em vários contextos, mas não é qualquer psicologia comportamental que é útil para pessoas com TEA, tá, gente? Cris, eu sou uma pessoa que vai na minha psicoterapeuta,
que é analista do comportamento, e eu vou lá chorar minhas pitangas, vou lá falar tudo que eu fiz de errado, que eu queria mudar na minha vida, tá? Eu falo para minha terapeuta e a minha terapeuta tenta, junto comigo, pensar na minha vida. Não é isso que é adequado para uma criança com autismo, que às vezes a gente vai ter que ensinar esse repertório verbal inicial que ela não tem, tá? Então, às vezes, é importante a gente saber que um atendimento, por melhor que seja, uma vez na semana de terapia ABA para uma criança, não é a forma de intervenção mais eficiente. Ela faz terapia uma vez na semana. Gente, lembrem-se disso. Qualquer criança típica, ela precisa de 24 horas para aprender. Ela dorme, ela aprende. Enquanto ela está comendo, ela aprende. Enquanto ela está se vestindo, ela aprende. Uma criança com autismo, às vezes o ambiente não foi arranjado de uma forma que ela compreenda e que ela aprenda as coisas que ela precisa. Então, por melhor que seja a minha intervenção, se ela é uma vez na semana, ela vai ser inadequada para crianças com autismo, tá? Então, gente, intervenções intensivas, comportamentais intensivas e precoces, a sigla é EIB, são as intervenções com o tal do ABA, que não sei quantos de vocês já ouviram falar, que são baseadas em evidências para pessoas com autismo, tá? Uma intervenção intensiva e precoce. Precoce antes dos 6 anos, mas tem estudos que mostram que antes dos 3 ainda é melhor ainda. E é uma intervenção, que aí eu não vou falar muito sobre isso pra gente, vou colocar aqui. É uma intervenção que tem o mínimo de 15 horas semanais, vão ter estudos que vão falar que são 20 horas semanais de intervenção e precoce. Aí vocês vão perguntar, mas Cris, 15 horas de intervenção? Tadinha dessa criança. Não, gente, qualquer criança precisa de 24 horas. 15 não é tanto assim, né? 15 semanais para essa criança aprender. E assim, a gente não vai estressar a criança, a gente vai tentar criar situações para que o aprender seja gostoso, seja divertido. É claro que algumas crianças, inicialmente, se elas vão sair da zona de conforto delas, talvez isso não seja tão legal, né? Mas o que a gente quer é ensinar a criança repertórios novos de uma forma que não seja cansativa. Então, tem todo um processo para a gente poder trabalhar com essas crianças dessa forma tão intensiva. Para aumentar a oportunidade de horas de intervenção é fundamental uma conversa com a escola, tá? Então, uma troca não é, gente, pelo menos dentro da minha perspectiva, não é eu chegar como terapeuta e falar assim, toma escola, tá aqui a lista de coisas que vocês têm que fazer. Não existe isso, tá? É vocês trazerem para mim quais são as dificuldades, eu vejo quais são as minhas, e o que eu fiz que deu certo, que não deu certo, e aí a gente faz uma troca, tá? Para aumentar o tempo de intervenção dessa criança. Na escola, na casa, em diversos contextos. Porque quanto mais horas de intervenção, melhor, tá? E essa é uma intervenção que não é feita de qualquer forma, ela precisa ser planejada. E ela precisa ser planejada, gente, contemplando, aqui eu coloquei alguns estudos mostrando as evidências desse tipo de intervenção, inclusive mostrando que até 10 anos depois, às vezes não, e nesse estudo, até 10 anos depois de uma intervenção ABA de 2 anos, as crianças tiveram ganhos, né, a longo prazo. Então, é um tipo de intervenção que precisa contemplar múltiplas áreas da vida da criança. Antigamente, ou com o DSM-4 e no CID-10, que está em vigor até o momento, nós chamávamos de transtorno global de desenvolvimento, TGD. Então, a gente está falando de um tipo de transtorno que abarca várias áreas da vida da criança. Então, a gente vai trabalhar habilidades sociais, comunicativas, adaptativas, cognitivas, acadêmicas. E aí, a gente precisa trabalhar em conjunto, né? Eu preciso, para ensinar habilidades sociais, eu preciso saber, com aquelas outras crianças, né, com as criancinhas da sala dessa criança, o que é comum, o que elas têm assistido mais, o que está na moda, o que não está na moda, como é que as crianças daquele grupo falam, para eu não ensinar de uma forma completamente esquisita, tipo, tia, eu poderia tomar o sorvete, por favor? Não, eu preciso ver como as crianças falam, isso é regional, isso é de grupo, então a gente precisa discutir tudo isso e trabalhar junto.
tá? Então, aqui, ó, análise do comportamento aplicada, Applied Behavior Analysis, que é a área de trabalho que precisa abarcar várias áreas do conhecimento, tá? E aí a gente trabalha junto, tá? Aí chegamos na parte mais importante, que é como vocês podem tentar desenvolver estratégias, tá? Para ensinar essas crianças. Gente, lembra que eu falei para vocês que crianças muito pequenininhas, elas atentam bastante para faces, para o rosto das pessoas, e crianças, às vezes, com autismo não têm essa habilidade ou esse interesse? Então, gente, se eles não têm, não adianta eu chegar para a criança e falar que lindo, muito bem. Se ela não tem interesse, às vezes só o meu elogio não vai ajudar. Eu preciso identificar as consequências que mantêm o comportamento dessa criança, tá? Para uma criança típica, um sorriso do outro, um carinho, pode ser tudo de melhor. Às vezes, para uma criança atípica, talvez o toque, a gente vai ter que saber que tipo de toque, a gente vai ter que regular a forma de falar. Às vezes, se eu falo muito alto, a criança assusta. O que eu não falei, e é importante, é que às vezes tem crianças com autismo que tem algum tipo de alteração sensorial, então dependendo da forma que você fala, isso pode ser extremamente agressivo para ela. Então a gente vai ter que descobrir como interagir com ela, tá? Para tornar a nossa interação produtiva e interessante para aquela criança. Se ela não se interessa por mim, né, pelos meus cabelos enrolados, e ela gosta do brinquedo, eu vou brincar bastante com aquele brinquedo. Educação infantil, né, um monte de gente usa avental. Coloca uns brinquedos legais nesse avental para na hora que você precisar, ao invés de você falar, fulano, senta aqui, e ele nem tá te olhando, fulano, senta, ou ir lá catar a criança, você pode pegar, né, o brinquedo que tá no seu avental, falar, fulano, senta, e aí ela sentou, você vai entregar o item para ele, né, algo que é do interesse dele. Então tem ali acessível algumas coisas que podem tornar mais provável a criança cooperar com a gente. E aí depois que ela sentou, você pode sorrir, você pode fazer coisas que você acha que seriam interessantes para ela, mas porque o que a gente quer também é que ela aprenda, se ela não se interessa por face, por relações sociais, que algumas se interessam de uma forma bastante diferente, é que elas aprendam, né, que o sorriso, que o toque tá pareado com coisas legais que ela gosta, tá? Na história de vida dela tá pareado com coisas legais e pode se tornar legal também, quando, por algum motivo, né, de desenvolvimento, que às vezes é antes do nascimento, essas coisas que são legais para a maioria das crianças, não é legal para essas, né? Então, essa é uma questão bastante importante para a gente. Outra é ensinar partindo de habilidades bem simples para habilidades mais complexas. Se você tem uma criança, né, na educação infantil que nem olha para você, e aí se você tiver um grupo com um analista do comportamento, ele pode te ajudar em relação a criar estruturas de ensino para ela te olhar mais quando você chama. Mas se você não tem, porque às vezes a gente não tem, né, e esse é um profissional que está em falta ainda, embora a gente tenha formado bastante, tem surgido bastante, você pode criar situações para que a criança, partindo de habilidades simples para mais complexas. Então, gente, eu não vou falar assim, ô fulano, senta aqui, pega o seu lápis e faz a tarefa, tá? Então, eu vou primeiro pedir para chamar a criança, ela olhou para mim, aí eu dou a instrução de sentar, eu coloco os lápis perto dela, né? E aí eu falo, eu pego o lápis, eu vou criar um arranjo no ambiente, partindo de habilidades bem simples para habilidades mais complexas, tá? Eu vou falar de forma mais clara possível, com frases curtas, às vezes a gente fala demais, tá? Ô, meu amor, tudo bem? Eu tava com tanta saudade de você, vem cá, vem dar um abraço na tia tava com saudade de você, vem cá, ó, vem brincar disso daqui. Você tá vendo o tantão de coisa que a gente tá falando? Então,
é importante a gente falar menos, falar frases, se é uma criança que não fala ainda, usar uma palavra ou frases de 2 palavras, frases simples, tá? Então isso também ajuda na compreensão. E também ensinar com a menor quantidade de erros possível. Essas são as 3 características que ajudam muito, né, de arranjos de ensino, que ajudam muito as nossas crianças a aprenderem. Uma é identificar consequências que ajudam a criança a aprender, tá? E aí, consequência, por exemplo, eu estou falando de, por exemplo, a criança olhou para mim e como consequência ela tem o brinquedo. Essa é uma consequência que mantém o olhar da criança para mim. Então, identificar consequências, que a gente chama de potenciais reforçadores para algum comportamento da criança. Ensinar partindo de habilidades simples para habilidades mais complexas e ensinar com a menor quantidade de erros possível. Não sei quantos de vocês já ouviram a frase "é errando que se aprende", e aí eu vou mudar essa frase e eu vou falar "é errando que se aprende a errar", porque não é porque a gente errou que a gente vai saber o que é certo, tá? Agora a gente tem GPS, eu usava esse exemplo e esse exemplo está começando a ficar meio antiquado, mas enfim, estamos aí porque somos velhos. Vou falar aqui para vocês, mas vamos supor que eu falasse para vocês assim: galera, vem na minha casa porque vai rolar um churrasco. Vocês não têm GPS, vocês não têm, né, no celular Waze ou alguma coisa assim, e aí vocês se perdem, tá? Eu dou uma instrução para vocês, vocês se perdem e erram muito. Uma hora, sabe-se lá como, vocês acertam e chegam lá. Qual a chance de vocês quererem ir de novo na minha casa se eu chamar vocês para um churrasco, se vocês não conseguem acertar o caminho? É menor do que se eu der instrução certinha, em passos sucessivos, ou vocês têm o Waze, ou se vocês têm alguma coisa que vocês conseguem chegar no lugar sem erro, tá? Então, a chance, quando a gente trabalha com o mínimo de erro possível, a gente consegue possibilitar que a criança acerte. E quanto mais a criança acerta, mais autoconfiante e mais gosto pela realização das tarefas ela fica. Então, para isso, gente, é importante que a gente crie muitas dicas, e aí muitas que eu estou falando vai variar de uma criança para outra, mas use dicas para que ela consiga realizar o que a gente está pedindo. E aí depois a gente vai esvanecendo essa dica, a gente vai retirando. Então, se a gente está numa roda, e a hora da roda, e a gente está cantando uma música para essa criança, se essa criança está lá olhando para o nada, eu posso pegar um fantoche relacionado à música, relacionado ao que eu estou falando, vamos supor que a criança se interesse, né, porque senão esse fantoche não vai ter sentido, mas ela se interesse por isso, aí eu trago o item perto do meu rosto para ela me olhar enquanto eu tô cantando e eu bato palma. Se ela não bate palma, eu pego as mãozinhas dela e faço bater junto comigo. Então eu vou criar dicas, mesmo que seja pegar as mãos da criança e fazer um movimento por ela inicialmente. E aos poucos eu vou reduzindo a dica. Essa é uma forma da gente ensinar com a menor quantidade de erros possível, tá? E quando eu falo a menor quantidade de erros possível, isso é fundamental. E tem estudos que mostram que mesmo crianças com deficiência intelectual severa, elas ficam extremamente irritadas quando elas começam a errar demais, tá? Então, isso está bem estabelecido. Então, gente, é isso. Quando a gente precisa valorizar o que a criança sabe e não exigir demais, tá? O que eu quero dizer assim, às vezes vocês vão falar assim, ele sabe que outro dia eu falei para ele, João, senta. João sentou, pegou a atividade, fez tudo, então eu vou exigir sempre que ele sente, pegue e faça toda a atividade do caderno e pinte o desenho inteiro, porque ele já fez isso antes. Vamos pensar na gente, quantos de nós já teve aquele dia que você faz, como rendeu esse dia? Nossa, eu consegui fazer tudo. Mas, gente, o nosso melhor desempenho não acontece todos os dias. E a gente também não pode exigir isso da criança. Então, gente, exijam aquilo que ela sempre consegue. E aí, a gente vai complexificando um pouquinho mais e exigindo um pouquinho mais dessa criança. Então, se ela consegue sentar por
30 segundos e riscar no papel, é isso que a gente quer agora. Ai, que lindo! Isso a gente pode, né, reforçar. Ai, gostei, ou dar o item que ela gosta, e você pintou, e aí aumentando mais, tá? O que não pode é fazer assim, ó, risca aqui. Aí a criança riscou, você faz assim, ó, agora risca mais. Agora risca mais, até uma hora que a criança fica brava, joga o lápis em você, né? Por quê, gente? Porque vocês falaram que ela era para ela riscar uma vez. Quando ela riscou, vocês deram mais demanda. Quando ela riscou, vocês deram mais demanda. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso, tá? Ah, come só um pedacinho do lanche. Aí ela vai e morde e come. Você fala, só mais um. Tem situações que isso funciona, tá? Mas o que você ensina para a criança a longo prazo? Que o que você fala não é o que acontece. Que às vezes você pode falar só mais um e não é só mais um. Então, é importante que o que a gente fale, a gente faça. Essa é uma dica bastante importante para prevenir problemas de comportamento, tá? E é importante a gente pensar, gente, que as crianças com autismo, elas têm excessos comportamentais, por exemplo, o excesso de grito, excesso de comportamento repetitivo, e ela também tem déficits comportamentais, que geralmente são déficits de linguagem. Então, é importante, ou de comunicação, né? Então, é importante a gente criar situações para aumentar a chance dela se comunicar. Se ela não aponta, gente, eu vou ensinar a criança a apontar. Então, como eu posso ensinar a criança a apontar? Primeiro, eu vou ter que mostrar alguma coisa legal para ela, senão não funciona. Então, alguma coisa que é legal para ela, ou seja, que ela se interesse. Então, eu vou pegar isso que ela se interessa, ela vai tentar pegar, se eu mostro para ela, às vezes ela pode tentar pegar com a mãozinha, aí, ó, eu vou com a minha mão e ajudo ela a fazer isso aqui. Que aí ela encosta nisso e eu entrego. Você vai fazendo isso várias vezes, ensinando ela a apontar. Conforme vai acontecendo nas situações de brincadeira, ela pode já estar fazendo assim. Aí eu faço mais distante, tá? Então é importante essas brincadeiras para ensinar a apontar e usar muitos gestos para a criança, tá? Mostrar para ela que se você apontar e ela olhar para onde você está apontando, vai ter coisas legais acontecendo. Então, olha lá o Dino, aí você pega o Dino e dá para ela. Aponta bastante, dá bastante gesto, mostra as coisas, né, para que ela veja as coisas de forma destacada do ambiente, porque isso ajuda no desenvolvimento da linguagem. Então, gente, é muito importante a gente pensar que, tudo bem, às vezes a criança chora muito, porque ela não tem uma outra estratégia mais adequada de falar que está cansada, ou que quer água, ou que está com dorzinha na barriga. Às vezes, crianças muito pequenas, que são típicas, ela aponta para a barriguinha, né? Ela não sabe dizer que dói, mas às vezes ela tenta fazer de alguma forma. Às vezes, crianças com autismo não. Então, a gente vai precisar aumentar bastante o ensino de comunicação. E a escola é extremamente rica para esse momento. Tá? Então, sempre pensem em estratégias para ensinar a comunicação, o apontar, o nomear os objetos de forma destacada, criar pistas. Então, se a brincadeira é em roda, eu posso colocar um tapete e cobrir os pezinhos das crianças para todo mundo ficar com o pezinho no tapete. Então, criar pistas visuais que encorajem, que ajudem a criança a cumprir as tarefas, né, as demandas, os comandos que são apresentados na escola. Então, isso ajuda muito. E valorizar as reservas comportamentais. O que é reserva? É aquilo que a criança faz que é ou adequado, que é bom, ou é a partir daquilo que ela tem que a gente vai ensinar coisas mais adequadas para ela, tá? Eu vou deixar aqui para vocês, deixa eu mostrar aqui, tem uma série de checklists. Esse daqui é um deles, para, por exemplo, identificar comportamentos socialmente habilidosos em crianças, tá? Se ela faz ou não pedidos, se ela tem amigos, se ela presta atenção no professor, se ela consegue interagir de forma não verbal, para a gente poder valorizar aquelas coisas que ela faz adequadamente. É muito importante a gente conseguir identificar o que a criança faz que é adequado. Tá? Então, eu vou deixar esses materiais aqui para vocês poderem né, ter esse material para também ajudar a identificar comportamentos adequados.
Aqui são alguns instrumentos de avaliação que a gente usa, mas eu não vou me ater tanto a isso. Outro dia, em outro momento, a gente pode falar um pouco mais sobre como é os tipos de intervenção, e aí, né, a gente pode ter um outro momento. Sugestão de fio para vocês verem, tá? Cadê? Saiu aqui, gente. Ai, me perdi nos slides. Mas o cérebro de Hugo, tá? E, gente, tô perdida aqui no slide. Peraí, tá mas assim, assistam o cérebro de Hugo, que é aqui, é isso aqui. Que é um filme super legal e ele tá disponível no YouTube. E aí, gente, é muito comum as pessoas falarem, tem estudos que têm evidência científica, tem estudos que não têm evidência científica, intervenções para autismo, gente, tem muitas intervenções. Algumas são adequadas, outras não são adequadas. Algumas coisas, como a gente está trabalhando às vezes com famílias que estão sofrendo muito, às vezes elas tentam de tudo. Algumas coisas mal não faz, mas algumas coisas implicam em riscos para o desenvolvimento, né? Não sei quantos de vocês viram algum tempo atrás que a gente estava dando água sanitária para a criança. Então, a gente precisa ajudar essas famílias. E aí, eu, inclusive, fiz vídeo no YouTube, vou deixar para vocês. O canal chama Manual de Invenções. Vai ter mais coisas lá. Para ensinar as pessoas o que é uma prática baseada em evidência e o que é uma prática que não é baseada em evidência. Onde vocês vão procurar, gente? Procurem no Google Acadêmico se aquela prática, tipo alimentação com glúten, caseína ou qualquer coisa assim, tem algum artigo no Google Acadêmico. Eu falo Google Acadêmico porque é a forma mais fácil para outras pessoas aprenderem, buscarem esse tipo de conhecimento. Na área do autismo, nós temos intervenções abrangentes, que são essas que eu falei de, no mínimo, 15 horas de intervenção, e nós temos alguns tipos de intervenções focais, tá? Intervenção com PECs, que é um sistema de comunicação alternativa. Então, tem uma série de intervenções com objetivos muito específicos. Eu vou deixar para vocês como sugestão de leitura, e ele foi traduzido por um pessoal aqui no Brasil, esse artigo. Eu estou tentando achar a capa dele para vocês, estou perdida nos meus próprios slides, olha só que coisa. Aqui. De práticas baseadas em evidências para crianças, adolescentes e jovens adultos com autismo. Tem todo um critério, gente, porque às vezes tem uma publicação, mas uma publicação científica não quer dizer que tem um super embasamento. Então, tem práticas que são fortes em termos de evidências científicas, tem muitos estudos, tem prática que alguém fez há 20 anos atrás, tinha evidência e nunca mais ninguém pesquisou, tem práticas que começaram a ter evidência aí nos últimos 5 anos, então pode aumentar e podem ser práticas importantes, então muda muito, tá? A gente está em constante transformação e a ciência muda, então qual é a minha recomendação para as famílias? Uma, na dúvida, procure Google Acadêmico, não procure blogueiro, tá? Não que o blogueiro pode falar coisas muito legais, mas aprendam a pesquisar essas coisas por conta própria, vocês e as famílias, né? Eu falo blogueiro, pode ser qualquer um, pode ser inclusive eu que tenho meu canal, mas aprendam a pesquisar, a fazer a busca de vocês. E aí eu também recomendo esse artigo, porque ele é muito cuidadoso em mostrar quais são as práticas que têm bastante evidência, que tem pouca, que as evidências são recentes, né, para auxiliar as famílias. Então, esse é um artigo que eu recomendo para que vocês também divulguem para as famílias, porque ajuda bastante, inclusive, a identificar tratamentos e porque, né, a gente, como a gente está falando de uma intervenção que abrange múltiplos contextos, muitas dessas práticas, às vezes, elas têm implicações importantes no contexto escolar também. Então, eu preferi mostrar essas questões relacionadas a práticas baseadas em evidências, porque tem muita coisa que não tem evidência e algumas coisas que, inclusive, causam algum prejuízo ou risco para a criança. E a gente quer muito evitar que isso aconteça. Tá? Bom, gente, essas são as questões que eu coloquei para vocês. Tenho outras coisas para falar também, mas eu queria ver se há perguntas,
né? E se não, eu posso também acrescentar algumas coisas. Nós temos uma pergunta, por enquanto, da Rafaele. Ela perguntou: existe um exame de sangue que auxilie na detecção do autismo ou somente as observações? Somente as observações. Então, não tem biomarcador, não tem... Mesmo exame de imagem, gente, de ressonância, ele pode mostrar algumas áreas que funcionam mais ou menos, mas o que é realmente a caracterização do autismo e o diagnóstico de autismo é feito por uma avaliação comportamental. Muito boa pergunta. Temos mais perguntas? Por enquanto foi só essa. Tá, joia. E vocês que estão aqui comigo, tem alguma outra pergunta? Por enquanto também não. Sem problema. Então, gente, eu vou falar algumas coisas que sempre me perguntam, tá? Uma delas é questão de problemas de comportamento, porque a gente sabe que crianças com autismo muitas vezes têm muitos problemas de comportamento. E muitas vezes, eu vou voltar aqui nos slides, algumas pessoas já ouviram falar do termo crise autista. Não sei quantos de vocês já ouviram. E às vezes as pessoas querem saber qual a diferença entre crise... Eu tô voltando aqui, gente, só para... Deixa eu até voltar lá, para ficar mais fácil. Mas qual a diferença entre crise e birra, tá? Muitas pessoas me perguntam isso, e aí eu vou falar um pouquinho para vocês sobre isso. Gente, quando a gente fala de uma birra, a gente está falando de algo que a criança, por exemplo, quer o sorvete, ou quer um objeto, quer alguma coisa, ou quer atenção, e aí ela não tem e ela faz algum comportamento que é inadequado. Vamos lembrar da Chiquinha, sabe, do Chaves? Porque eu sou dessa época, né? Então, mas enfim, que ela chorava e ela ainda chorava mais alto, assim, ué, 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 ué. A gente tá falando de uma birra, tá? Crianças com autismo têm birra? Ou, se tem, criança típica tem birra, criança autista também tem birra. Mas há comportamentos de crianças com autismo e também crianças que não são autistas, que às vezes é uma crise, ou seja, a criança fica num nível de ansiedade tão grande que ela não tem controle do que está acontecendo, tá? Uma criança que está fazendo uma birra, você dá a coisa que ela quer, ou você direciona para outra coisa mais legal, olha ali o cachorrinho, olha tal coisa, ela para de chorar e a vida segue, né? Uma crise, né? É quando a criança tá, sabe quando é aquele choro que nada acalma, que você percebe que ela não tá tentando nada que a gente tá fazendo? Então, isso é uma crise. E crianças com autismo têm, como elas também têm alterações sensoriais importantes, então, às vezes, a luz incomoda, um cheiro forte incomoda. É uma coisa importante, gente. Vocês usam muito perfume, às vezes o perfume incomoda, tá? Luz do ambiente pode incomodar, alguns determinados barulhos podem incomodar. Aquilo, dependendo do tipo de estímulo, pode ser tão aversivo para ela que ela entra numa situação que ela se desregula, tá? Então, isso é uma crise. E é importante a gente evitar ao máximo a criança chegar nesse extremo. Quando ela está em crise, é um estado de não aprendizagem, tá? Então, é simplesmente esperar a criança se acalmar, colocar ela num local onde ela não apresente riscos para si nem para os outros. Então, você vai, por exemplo, forrar o chão de EVA para ela não se machucar, tirar objetos que ela possa jogar. Você vai tirar tudo, afastar e esperar ela se acalmar. Quanto mais você segurar, encostar, às vezes, dependendo da situação, pode irritar mais ainda, né, ou estressar mais essa criança. Então é importante evitar ao máximo que a criança entre nessas situações de crise ou de crise. Para isso, a gente precisa saber se há algum tipo de estímulo do ambiente que é muito aversivo para elas e evitar ou expor de forma gradativa a criança a esse estímulo. Por exemplo, se a criança não gosta muito de barulho, a sala é o lugar do barulho, né? O que eu posso fazer? Eu posso colocar, às vezes, um protetor, né, no ouvido, que pode ser desde aqueles pequenos ou aqueles de frio, que a gente vê muito fora do país, porque aqui a gente não tem esse frio todo, mas algo para abafar um pouco, um fone, para abafar um pouco o som. Isso pode ser uma possibilidade. Aí, às vezes, a criança não vai deixar pôr na cabeça, porque às vezes a criança também tem sensibilidade na cabeça. Então, a gente vai colocar de forma gradativa isso.
Ou a criança, às vezes, pode não ficar o dia inteiro na sala, dependendo da situação, a gente pode fazer adaptações e ela estar presente nos momentos que são mais tranquilos, que ela consegue lidar com os estímulos do ambiente, ou fazer uma aproximação mais gradativa. Enfim, evitar ao máximo que a criança entre em crise, porque a crise é aversiva para a criança, é aversiva para a gente, e não é um estado que ela aprende. Então, essa é uma questão que muitas pessoas me perguntam, tá? Enfim, então é algo que as pessoas perguntam muito e eu acho que vale a pena a gente falar sobre isso. No meu canal, que chama Manual de Invenções, tem também uma série que é de manejo de problemas de comportamento. E eu fiz essa série de forma bem geral, tá? Eu usei exemplo da avó, do pai, do tio, de várias pessoas. Por que eu fiz isso, gente? Porque problema de comportamento não é específico só de crianças com autismo. Todos nós aprendemos conforme as consequências das nossas ações e, às vezes a gente pode aprender coisas que são mais adequadas que outras e as crianças com autismo também. Então, eu também posso deixar para vocês, esse material tem um resuminho de como identificar quais são os alimentos dos problemas de comportamento, tá? Tem comportamentos que ocorrem por atenção, ou seja, porque no passado, toda vez que a criança cuspia nos amiguinhos, alguém falava, ai, credo, ou a professora chamava atenção, e às vezes chamar a atenção, por mais que seja uma bronca, é uma forma de atenção que pode reforçar o comportamento. Tem comportamento que ocorre por acesso a algum item preferido dela, e aí o que a gente tem que ensinar é uma forma mais adequada, ao invés de tomar do amiguinho, é apontar, é falar a palavra, ou esperar, porque nem sempre ela vai ter o item disponível a todo momento. Tem comportamentos que ocorrem por fuga de alguma demanda que é dada em sala de aula, e a gente vai ter que observar quais são esses comportamentos, quais são essas demandas que de alguma forma dificultam a vida da criança. Às vezes a demanda, o que a gente está pedindo para ela fazer é muito difícil, às vezes a gente está pedindo que ela fique fazendo uma determinada tarefa por muito tempo, às vezes a tarefa é muito maçante, às vezes a gente não sabe como planejar e deixa a criança fazendo sempre as mesmas coisas, então a tarefa vai ficando cansativa. Então, quando a criança se comporta, para fugir de alguma demanda, fatalmente tem alguma coisa aí nessa demanda que a gente vai precisar melhorar, arrumar, adequar, fazer um planejamento, uma flexibilização no currículo para que ela consiga atuar de forma satisfatória, Então, são essas questões, eu vou colocar aqui para vocês, relacionadas a hipóteses de função do comportamento. Eu falei social, relacionado à atenção, falei do tangível, que é acesso a algum objeto, falei de fuga de demanda e há comportamentos que são por estimulação, que a gente chama de interna ou externa. E o que seria isso? Às vezes, gente, a criança rasga o lápis, rasga o papel, rasga o lápis não, Ela pega a caderno e rasga, ela joga o papel longe, não porque ela está te desafiando ou sob controle da atenção. Lembra que eu falei que tem questões sensoriais aí diferenciadas nas crianças com autismo? Então, às vezes, ela joga o papel no chão porque o barulho é legal. Ela joga o material no chão porque o barulho é legal. Ou ela rasga o papel não para te desafiar ou para fugir da tarefa, mas aquele barulho é interessante, Então, como é que a gente identifica qual é essa função do comportamento, desses problemas de comportamento? Olhando o ambiente. Tá? Se toda vez que a criança tem um determinado comportamento que atrapalha os outros ou que é inadequado, ela tem atenção, tá? Talvez, pode ser que esse comportamento é mantido por atenção, Se toda vez que ela grita, ela recebe o item, talvez o comportamento é mantido por acesso a item. Se toda vez que você dá a tarefa, ela amassa e joga fora, enquanto ela amassa e joga fora, ela retarda essa demanda, Ou seja, ela consegue fugir de algo aversivo, pelo menos a curto prazo. Então, talvez o comportamento ocorra por fuga de demanda. Então, como é que a gente sabe qual é o alimento desse problema de comportamento? É identificando o que acontece antes e depois desse comportamento. Nos videozinhos eu explico cada um deles e tem depois um resumo que eu posso mandar para vocês como material de apoio para manejo de problemas de comportamento. E em breve eu espero lançar uma série de vídeos também
que é gratuito, tá? Vai ter a plataforma e a ideia é disponibilizar vídeos específico para manejo de problemas de comportamento em contexto escolar. Então, assim que isso ficar pronto, eu mando para vocês também. E aí, gente, temos mais perguntas? Agora temos. Verônica, eu acho que você poderia ler todas, porque aí a Cris amarra para responder, porque agora tem várias Cris. Tem várias. Então, acho que a Verônica poderia ler. Você faz uma síntese para responder, para não ficar nenhuma sem resposta. E para você que está nos ouvindo, fiquem tranquilos, porque a gente vai disponibilizar o material gravado, o link, para vocês poderem ter acesso às referências que a Cris indicou. Muito obrigada. Eu já aproveito e agradeço aqui. Verônica, por favor, fale as perguntas e aí a Cris faz o fechamento. Tá certo, então. A primeira pergunta foi: qual a importância da rotina escolar no TEA? Por que crianças autistas gostam muito de inglês? O que fazer se a criança se recusa a comer? Qual a melhor maneira de corrigir a criança com TEA? Como agir na alimentação das crianças com TEA? O que fazer quando a criança autista é agressiva? E essas foram as perguntas. Nos últimos 10 minutos apareceu um monte de perguntas. Bom, falando sobre alimentação, gente. A alimentação, também, de novo, crianças com autismo podem ter alterações sensoriais e elas podem ter ou necessidade de aproximação para determinados estímulos, uma reação, interesse específico, ou fuga de alguns estímulos. E alguns estímulos podem ser extremamente aversivos. No caso de alimentação, gente, como é algo bastante complexo, é importante estar com o analista do comportamento para poder ver, né, até que ponto insistir ou não para a alimentação dela. Então, esse é o tipo de situação que eu falo, busque um profissional. Porque dependendo da situação, você pode tornar a coisa pior. Eu prefiro, neste caso de alimentação, como é bastante complexo e envolve algo que é primário, então se a criança se recusa mais ainda a comer, pode ser pior, eu vou pedir para que vocês falem com a família para buscar um profissional adequado. Em relação a como trabalhar e lidar com crianças que são agressivas, qual é a minha recomendação? Uma é identificar qual é a função do comportamento, porque às vezes se a criança bate em você sob controle de atenção, ou seja, toda vez que ela bate, ela recebe a sua atenção e você fala, por exemplo, olha aqui, eu não quero que você faça isso comigo, ou fale coisas para ela, ou fale, não faz isso. Quanto mais você fala, mais você alimenta esse comportamento agressivo. Por outro lado, se ela bate em você para fugir de uma demanda, né, o falar ou não falar não adianta em nada, a gente precisa observar qual é a demanda que está sendo feita. Então, é importante, gente, que a gente entenda que diferentes formas de intervenção são feitas dependendo do tipo de função do comportamento. Se uma criança bate e você, sob controle de atenção, né, para atenção, e você tira a criança do ambiente e faz ela fazer a tarefa em outra sala, a gente está tirando a atenção dela. Ou seja, a gente está tirando o alimento do problema de comportamento. Agora, se ela bate porque a tarefa está difícil e você tira ela da sala, você está reforçando o comportamento inadequado. Por quê? Se você leva ela para beber uma água, ela, né, se esquiva da tarefa por um tempo. Então, é importante a gente ver qual a função do comportamento. Se ela é muito agressiva, é importante vocês verem recursos físicos, gente. Não vão de anel. Anel é algo que às vezes você vai encostar na criança, pode machucar a criança. Cabelo preso para evitar ser puxado. Brinco pequeno ou nenhum. Relógio, né? Roupa, gente, eu já fiquei quase sem roupa, porque a criança às vezes puxa. Então, evitem essas determinadas roupas, porque a gente vai precisar, às vezes está de calça comprida, porque se a criança chuta, calça jeans, eu já pus às vezes até 2 calça jeans, para, né, a gente também se proteger. Se ela é autoagressiva, se ela se agride, é importante também ver situações, por exemplo, tem muita criança que bate em superfície dura, então a minha sugestão às vezes é forrar de EVA, tentar fazer algo para amortecer ao máximo
né, as superfícies para manter a segurança dessa criança, tá? E a gente vai ter que pensar em qual a função desse comportamento, eventualmente, e muito provavelmente, talvez vocês precisem de um analista do comportamento junto, mas algumas coisas do tipo prevenir riscos, a gente já pode fazer agora, que é se proteger e também proteger a criança, evitar ter coisas que possam ser jogadas. Então, teria que ter, às vezes, uma situação fácil para, se a criança entrar em crise, vocês poderem esconder tudo para ela não jogar coisas em outras pessoas. Então, essa é uma questão importante. Qual outra questão que eu não respondi? Eu acho que a questão do inglês, né, perguntaram, e da rotina escolar. Joia. Rotina escolar é fundamental, pistas sociais, pistas do ambiente ajudam muito. Nem sempre, gente, ter aquela rotininha de primeiro isso, depois aquilo, vai ser útil para uma criança que às vezes tem pouca compreensão e às vezes aquelas imagens não são nada para ela, tá? Para algumas pode ser super legal, ter aquela sequência visual pode ajudar muito, mas não para todas. Mas de toda forma, crie situações no ambiente mesmo, para ela entender que agora é hora de trabalhar. Então, se agora é hora de trabalhar, eu não vou colocar um monte de outros brinquedos e distratores para ela. Se agora é hora de brincar de massinha, eu vou ter os brinquedos de massinha, ou no máximo alguma outra coisa que eu possa fazer algum sistema de troca. Então, criem também, além das rotinas visuais, pistas do ambiente para aquela criança. Então, por exemplo, se todo mundo vai ficar em fila, eu posso pedir para as crianças entrarem em fila. Quando as crianças já estão em fila, aí eu coloco a criança na fila também. Às vezes a gente faz o contrário, né? Coloca a criança na frente. Mas aí a gente não dá para ela a pista de que todas as crianças estão em fila e é hora de ir para a fila também. Então, a sugestão é criar situações no ambiente, dicas do ambiente, para ela saber o que vai ser feito, né? Então, essa é uma questão importante. E tem crianças que aprendem, que têm interesse por línguas, tem crianças, lembra que eu falei do hiperfoco, da atenção focada em algumas situações? Então, tem crianças que podem ter interesse em outras línguas. Não tem problema, tá? Mas é importante a gente não reforçar demais, que às vezes a criança sabe falar inglês, mas ainda não fala português, e o ambiente dela é de pessoas que falam português e não inglês. Então, você não tem problema nenhum ela ter um interesse, mas se esse interesse está dificultando o convívio dela, porque ela começa a pedir coisas em inglês, aí é importante que a gente não reforce, não chame todo mundo para mostrar que ela sabe falar inglês. Não atenda aos pedidos que ela faz só em inglês, tente dar um modelo de respostas em português. Então, isso tudo precisa ser pensado caso a caso. Sempre pensem assim, se aquilo que ela faz de alguma forma prejudica a vida dela e das outras pessoas, a gente precisa pensar em alguma intervenção. Se não, não tem problema, a vida segue. Consegui responder? Sim, eram essas as perguntas. E o pessoal está agradecendo, dizendo que foi uma excelente formação, que a palestra foi ótima. Joia, pessoal, é um grande prazer. Precisando de mim, vocês me achem nas redes sociais, eu falo com todo mundo. Para mim é um prazer imenso, né, tá aqui falando com vocês. Assim que eu terminar aqui, eu já vou mandar alguns materiais para a Verinha, para o pessoal, para disponibilizar para vocês também. E é isso, gente. Então, até a próxima. Muito obrigada pelo convite. E precisando de alguma coisa que eu puder ajudar, eu estou por aqui. Nós que agradecemos, Cris, em nome da Secretaria, né, Municipal de Educação de Lençóis Paulista, nominalmente da Priscila, que colaborou. Eu agradeço muito a sua apresentação, a colaboração da Verônica, que é membro do nosso grupo de pesquisa, e da Rafaela. Sem elas, a gente não conseguiria ter feito, né, essa palestra desse modo. Muito obrigada a todos, boa noite, obrigada. Muito obrigada. A semana que vem tem mais formação para toda a rede. Que legal. Joia, pessoal. Muito obrigada, Rafaela e Verônica. Muito obrigada, Verinha. Um abraço virtual bem apertado. Tchau, tchau.